Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, né? Se Deus quiser. Veja, ainda não vai ser possível as nossas aulas presenciais, né? Então agora nós estamos entrando em uma nova modalidade de ensino que é o EAD, né? Educação à Distância. Então todas as nossas aulas agora, pelo menos por enquanto, vai ser de forma online, né? Então todos nós temos que se adaptar, é uma fase de adaptação, mas se Deus quiser vai dar tudo certo. Nós vamos passar por essa fase aí o mais rapidamente possível, tá bom? E em breve estaremos juntos, presencialmente. Então, dando continuidade às nossas aulas, que vai estar tudo disponibilizado para vocês lá na plataforma, mapa mental, imagens, atividades, tudo vai estar na plataforma para vocês, tá? Não se preocupe. Qualquer dúvida, só entrar em contato lá no grupo que a gente tira as dúvidas, tá certo? Então não se preocupe. Então, dando continuidade às nossas aulas, a nossa última aula foi sobre os hebreus, os fenícios e os persas, lá antes de sair de férias ainda, lembra? E aí, para dar continuidade, mais uma civilização antiga aí. Agora nós vamos entrar na história grega, na história romana, tá? Então hoje, Grécia Antiga, tá certo, pessoal? Vamos lá. Primeiro, localização da Grécia Antiga, região sul da Península Balcânica e solo é pouco fértil. Aqui está a foto aqui que mostra a região da Grécia, aqui, tá vendo? Península Balcânica, Península Ibérica aqui, ó. E aqui já tem a Península Itálica, tá? Que é onde vai estar aqui Roma, que nós vamos falar depois, tá certo? Então toda essa parte que está em vermelho aqui no mapa fazia parte do auge, né, da Grécia Antiga, o Império Grego, ocupou toda essa parte aí, tá? Era a zona em que a Grécia tinha influência, certo? Aqui, ó, esses pontos pretinhos aqui, ó, eram justamente as principais cidades-estados da Grécia Antiga, que nós vamos falar já sobre ela, certo? Esse mapa também vai estar lá na plataforma, tá? Disponibilizado para vocês, não se preocupe, certo? Então, a localização, região sul da Península Balcânica. Solo pouco fértil. Então, se o solo era pouco fértil, então vocês vão perceber que o comércio, principalmente o comércio marítimo, tá? Ó, vê aqui a quantidade de área aqui, ó, que ia ser expandida aqui o comércio, ó, tá vendo? Tudo isso aqui, ó, era comércio marítimo, tá? Então a principal atividade econômica dos gregos era o comércio, principalmente o comércio marítimo, certo? Já que o solo era pouco fértil, certo? Antes de se tornar cidades-estados, eles se organizavam em gênos. O que era gênos? Comunidades agrícolas autossuficientes, tá certo? Então, eles, na questão agrícola, ó, botando no mapa aqui, ó, essas regiões mais distantes aqui, ó, formavam gênos, tá? E eles eram autossuficientes, porque o solo era pouco fértil. Então, o que eles produziam era para o próprio consumo. Não dava para vender o que sobrava, né? Porque era produzido, a quantidade era muito pequena para ser vendido, tá bom? Eles se organizavam em gêneros antes de formarem aqui as cidades-estado, tá bom? A política grega vai chegar a uma fase em que eles já eram organizados em cidades-estados, né? Como eles eram independentes aqui. Mas vai chegar uma época que essas cidades-estados vai virar polis, tá? Lembram o que são cidades-estados? Cidades independentes entre si, cidades que têm sua autonomia política, econômica, religiosa e cultural. Ou seja, uma cidade não dependia da outra para nada. Então elas podiam ter suas próprias leis, suas próprias questões econômicas, sua própria religião, sua própria cultura, independente de outra cidade, tá certo? Então eles eram independentes entre si. Então cidades, estados e polis é a mesma coisa, cidades independentes entre si. Independentes em relação ao quê? A política, a economia, a religião e a cultura. Tá? Tinha várias polis, várias cidades-estados na Grécia, mas as duas principais eram Atenas e Esparta. Aqui, ó, essa parte mais escura aqui, ó, preta aí, ó, eram tudo cidades-estados. Mas as duas principais estão aqui, ó, Atenas, tá vendo aqui, ó? Atenas e Esparta. As duas aqui eram as principais, eram as mais poderosas, eram mais ricas economicamente, culturalmente, tá? Então as duas aqui, ó, principais, mas tinham outras cidades-estados, tá? Aqui está a diferença entre Esparta e Atenas,
certo? Esparta se destaca pela sua educação militar e Atenas se destaca pela sua democracia. Lembrando que essa democracia aqui não é essa democracia que nós conhecemos hoje. A palavra democracia surgiu naquela época, tá? Mas o significado foi mudando ao longo do tempo. Porque naquela época, por exemplo, a democracia deles excluía mulheres, estrangeiros e escravos. Que tipo de estrangeiro eu estou falando aqui? Por exemplo, para ser cidadão lá em Atenas, não podia ser mulher, tinha que ser homem, maior de idade, e ser nascido em Atenas. Tá? Se ele morasse em Atenas, mas se ele tivesse nascido em outra cidade, por exemplo, nasceu em Esparta, foi morar em Atenas, atingiu a maioridade, ele poderia participar da política? Não, porque ele era considerado um estrangeiro. Mesmo tendo nascido na Grécia em si, mas nasceu na cidade. Então era estrangeiro, então não participava da política. Mesmo tendo dinheiro, mesmo tendo toda a riqueza, não participava. Só participavam homens maiores de idade e que fosse nascido em Atenas. Certo? E as mulheres não participavam. Mesmo as mulheres não participando aqui da política, elas tinham, digamos assim, mais direitos do que em Esparta. Porque aqui, por exemplo, as mulheres eram mais respeitadas, pelo menos. Em Esparta, não. Tá? Em Esparta, as mulheres eram responsáveis apenas para criar futuros guerreiros. Era a função da mulher naquela época, lá em Esparta, criar futuros guerreiros. Por que futuros guerreiros? Porque aqui a educação era voltada para o militarismo. Tudo era voltado para a guerra aqui. Tá? Pra vocês terem ideia, por exemplo, as crianças, quando atingiam 8 anos de idade, chegavam à idade de 8 anos, eles eram separados dos pais, iam para uma escola, onde nessa escola eles iam estudar as questões escolares, a ler, escrever, mas também aprender táticas de guerra. Então, desde os 8 anos de idade até atingir a maioridade, eles ficavam nessas escolas em tempo integral. Tá? Lógico, os pais podiam visitar eles, mas eles ficavam lá em tempo integral. Então, estudavam lá dos 8 aos, um exemplo, os 18 anos de idade, aprendendo as questões escolares, né, os assuntos escolares, mas também aprendiam as táticas de guerra. Quando eles chegavam à maioridade, aqueles que se destacavam, eles eram levados para o exército, eles participavam do exército, automaticamente. E aqueles que não tinham muita habilidade, digamos assim, para a parte militar, eles podiam seguir a carreira que quisessem. Tá? E quando nascia uma criança, e essa criança era um menino, ia naquela casa visitar um grupo de soldados, né, para avaliar a forma física daquele bebê. Se aquele bebê tivesse alguma deformidade física, aquela criança seria retirada dos pais e era jogada ainda viva em um abismo. Por quê? Porque aquela criança, por ter uma deficiência física, não ia servir para o exército. Né? Como eu disse, a educação era militar. Tudo era voltado para a questão militar. Então é por isso que acontecia isso. Certo? E a sociedade aqui, vejam que era diferente. A sociedade em Esparta era dividida em 3 camadas: espartanos, periecos e escravos. Os espartanos, os que participavam da política aqui, eram os mais ricos. Periecos, a classe média baixa, comerciantes, artesãos, camponeses. E os escravos, prisioneiros de guerra. Os dois aqui, os escravos eram prisioneiros de guerra. E aqui, cidadãos, eram esses que participavam da democracia que eu falei. Homens maiores de idade e que fossem nascidos em Atenas. Metecos era a classe média aí, né? Tal, que participava, alguns participavam da política, porque a questão de participar da política não é questão de dinheiro, né? Era questão de ser homem nascido em Atenas, né? E os escravos, prisioneiros de guerra. Tá? Então isso aqui, Esparta e Atenas, lembre-se, as duas principais polis, as duas principais cidades e estados da Grécia Antiga. Lembrando que tinha outras cidades, tá? Mas essas duas eram as principais. Tá? A cultura grega se destaca na filosofia, que nós vamos ver isso lá em filosofia, Platão, Sócrates e Aristóteles, né? Os principais filósofos gregos aí, vai ser o divisor de águas da filosofia, né? Nós vamos falar disso depois. A religião era politeísta, acreditavam em vários deuses,
E aqui que eles vão criar a mitologia grega para explicar as questões da natureza, o surgimento do homem, tudo eles explicavam aí voltado para a mitologia grega, tá certo? Então vamos falar isso também lá em filosofia. E o teatro, né? O teatro vai ser criado justamente para cultuar esses deuses, para homenagear esses deuses da mitologia grega. Na história da Grécia Antiga vai ter duas guerras, tá? Primeiro vamos falar das guerras médicas. Não tem nada a ver aí com o coronavírus, não tem nada a ver com a guerra de médicos não, apesar do nome, né? Essa guerra foi entre os gregos e os persas. Os persas naquela época também eram chamados de medos. Daí vem o nome aqui, ó, médicas, está se referindo a medos, que tem a ver com os persas. Então essa guerra foi entre os gregos e os persas. Naquele filme lá, 300, que não assistiu, é bom assistir, porque mostra aqui, ó, justamente essa guerra entre os gregos e os persas. Tá? Os persas vão tentar invadir as terras dos gregos e os gregos vão tentar expulsá-los dessa invasão. Daí que começa a guerra, tá? Essa guerra vai ser vencida pelos gregos. E aí quem vai se destacar após essa guerra vai ser Atenas. E aí vai ser criada uma liga chamada Liga de Delos. Essa Liga de Delos vai ser liderada por Atenas e quem vai fazer parte dela é justamente os aliados, essas cidades-estados que eram aliadas de Atenas. Eles vão formar uma espécie de associação, né, para ajudar principalmente na questão econômica. Tá? Devido a essa Liga de Delos aqui, ó, devido a esse auge, esse esplendor, né, de Atenas pós-guerras médicas, é que vai surgir a Guerra do Peloponeso. Aqui, ó, guerras médicas, gregos versus persas. Guerra do Peloponeso, nós podemos dizer que foi gregos versus gregos. Esparta versus Atenas. Esparta ficou, digamos assim, com inveja de Atenas, vai formar uma liga também, chamada Liga do Peloponeso, formada por Esparta e as cidades-estados que ajudavam Esparta, né, que eram ligados a Esparta, que tinham uma relação comercial com Esparta, tá certo? E aí essa guerra vai ser a guerra entre a Liga do Peloponeso contra a Liga de Delos, tá? Ó, Liga do Peloponeso, Esparta e os países e as cidades-estados que ajudavam eles, mais a Liga de Delos, que era Atenas, e as cidades que ajudavam Atenas, né, que tinham uma associação comercial aí com Atenas. E aí começa a Guerra do Peloponeso. Quem é que vai ganhar essa batalha? Nenhum dos dois. Por quê? Essa guerra vai fazer com que a Grécia fique enfraquecida politicamente, militarmente, milhares de mortos dos dois exércitos aí, e isso vai facilitar a invasão da Grécia pela Macedônia. Alexandre o Grande, da Macedônia, ele vai aproveitar essa instabilidade política, militar e econômica da Grécia e vai invadir a Grécia, né? E aí vai formar uma nova fase na Grécia aí, né? Vai ser o período helenístico. Nós vamos falar muito disso também lá em filosofia, tá certo? Então, ó, recapitulando, o comércio é a principal atividade econômica da Grécia, tá? Primeiro se organizavam em gênos, depois passaram a se organizar em cidades-estados, que é a mesma coisa que polis. Quais são as duas principais polis? Esparta e Atenas, tá? Cultura se destacou na filosofia, religião era politeísta e desenvolveram o teatro. Esse teatro aqui era justamente para homenagear os deuses da mitologia grega. Vai ter as guerras médicas, gregos versus persas, que vai ser vencida pelos gregos. Quem vai liderar isso vai ser Atenas, se tornando a principal cidade grega. Isso vai causar inveja de Esparta, que aí vai criar uma liga para combater a Liga de Delos, criada por Atenas. E aí começa a Guerra do Peloponeso, que isso vai levar à derrota do Império Grego. Alexandre o Grande vai se aproveitar desse momento e vai invadir a Grécia e dominar a Grécia, tá certo? Lembrando que a Grécia ela vai ter alguns períodos, né? Ó, período pré-homérico, período homérico, arcaico, clássico e helenístico. Quem era Homero? Homero era um poeta, um escritor, e ele vai desenvolver dois poemas aí, a Ilíada e a Odisseia. Esses dois poemas relatam a história grega.
É a partir de então que os historiadores eles começam a estudar sobre a Grécia. Vai ter, por exemplo, vai ser possível estudar sobre a Guerra de Troia, por exemplo. Né? A Ilíada conta justamente a Guerra de Troia. Tá? E a Odisseia conta a trajetória de Ulisses para voltar para a terra natal dele. Então isso aí vai facilitar os historiadores a estudar sobre a Guerra de Troia, por exemplo. Tá? Então o pré-homérico é antes de Homero. Homérico é o período em que ele vai criar os dois poemas. Né? Depois vai ter o período arcaico, o período clássico, que nesses dois períodos vai ser o desenvolvimento de Esparta e de Atenas aí, ó. E por fim o período helenístico. O período helenístico é quando o Império Grego aqui vai ser derrubado por Alexandre o Grande da Macedônia. Tá certo, pessoal? Qualquer dúvida, entre em contato comigo que a gente tira as dúvidas, certo? Tudo vai ser disponibilizado lá no site que eu falei. Uma coisa que eu estava já esquecendo, sobre as atividades, tá? Ó, tem atividades aí para vocês da página 113, 114. Essas duas atividades estão se referindo a esse assunto aqui, tá certo? Vocês vão ter que fazer. Se não der para responder no livro, responde no caderno. Copia o mapa mental no caderno também. Quando a gente voltar para as aulas presenciais, eu vou olhar tudo que está sendo feito aí durante essas aulas online e isso vai servir para uma avaliação para vocês. Então, deixem tudo no caderno, tá bom, pessoal? Até a próxima, se Deus quiser. Fiquem com Deus.